Bom, e ao longo do Jornal da Manhã a gente falou muito sobre a posse de Aloysio Mercadante na presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e também as críticas de Lula à polêmica em relação ao Banco Central, sobre a independência do Banco Central. A gente conversa agora aqui nessa edição do Jornal da Manhã, hoje nos visitando, hoje aqui nos nossos estúdios, o economista-chefe da Sara Invest Investimentos, Alan Gani. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado agora presencialmente. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Bom dia, Adriana. É um prazer falar com vocês e com toda a audiência da Jovem Pan. Bom, em relação a esses dois assuntos, começando pela polêmica em relação ao presidente Lula e as críticas que ele vem fazendo ao Banco Central. Claro que o mercado sempre reage mal a esse tipo de coisa. Agora, quem que vai ganhar essa queda de braço, hein? Olha, há o risco do presidente Lula ganhar essa queda de braço. Por que isso? Porque ele pode passar alguma medida no Congresso Nacional. Ainda bem que é difícil de passar esta medida, mas ele pode propor o fim da autonomia do Banco Central, da independência do Banco Central. O mercado, nesse caso, Thiago, ele reagiria muito mal. A independência do Banco Central foi uma conquista muito importante da sociedade brasileira, para evitar que o Banco Central seja instrumentalizado com políticas populistas, onde ele não vai cumprir a sua missão principal, que é combater a inflação, e vai turbinar ali o crédito com juros baixos por um tempo para gerar um crescimento econômico que não é sustentável e que depois a população vai acabar arcando com as consequências com muito mais inflação. É improvável, mas este risco existe de um retrocesso da autonomia do Banco Central. Um outro ponto importante é que o presidente Lula, ele também pode nomear um presidente do Banco Central daqui 2 anos, ou também daqui 1 ano e meio, para ser mais preciso, ou nomear novos diretores que não sejam tão técnicos. Então, embora exista a independência do Banco Central, mas a formação ali dos diretores vão ser mais alinhados à política do Lula. E isso não seria bom para o mercado. E a gente já chegou a comentar aqui no Jornal da Manhã, mas Lula criticou ontem a decisão do Copom em manter a taxa Selic nos 13,75%. Qual a sua avaliação, hein, Alan? O que o presidente Lula ele precisa entender é que a taxa de juros é o preço do dinheiro, é uma resultante, não é uma decisão administrativa do Banco Central. Na verdade, os juros hoje em 13,75 ele é elevado por uma razão. Essa razão é por conta da inflação, das expectativas inflacionárias e também por conta do excesso de gastos do governo devido à política fiscal. Então, ao invés do Lula ele ficar criticando o Banco Central, o que ele deve fazer para reduzir a taxa de juros? Ele deve ter mais austeridade fiscal, ele deve controlar os gastos públicos. Fatalmente, se o governo fizer a parte dele em responsabilidade fiscal, em controle das contas públicas, o juro vai abaixar. Se fosse por decreto, a Argentina teria os juros mais baixos do mundo, o que não ocorre de fato. Bom, agora em relação ao BNDES, a posse de Aloysio Mercadante, e a grande dúvida é saber qual que vai ser o foco do BNDES, porque o PT já foi muito criticado em outros tempos por causa do apoio a grandes empresas e, na avaliação de muitos especialistas, são as micro e pequenas empresas, ou até médias empresas, que precisam dessa ajuda de um banco como o BNDES. É possível agradar a todos? Olha, é difícil, até porque 80% da carteira de crédito do BNDES é para as grandes empresas. O ideal seria que houvesse esse BNDES, mas destinado exclusivamente para as micro, pequenas e talvez médias empresas, e com critérios bastante técnicos. Por quê? Porque a sociedade brasileira está pagando por esses juros subsidiados. Isso tem um custo para a sociedade brasileira. Agora, não faz o menor sentido a gente pagar justamente para aquelas empresas que conseguem juros mais baratos nos bancos. Então, a gente está pagando
por meio dos nossos impostos, para essas ditas campeãs nacionais, essas gigantes, irem lá e pegar dinheiro mais barato do BNDES. Isso não faz o menor sentido. Acho muito difícil reverter essa política da noite para o dia para as pequenas empresas, até porque essas grandes empresas têm um baita lobby no governo, um excelente relacionamento, excelentes advogados, consultores. Acho muito difícil porque tem muito interesse em jogo. E para finalizar, Alan Mercadante, no seu discurso de posse, defendeu aumento de exportações, chamou de nova indústria digital e descarbonizada e também diz que quer incentivar a não competição entre o BNDES e bancos privados. Tudo isso é possível? Olha, é possível desde que o governo haja com coerência. Qual seria essa coerência? Diminuir a burocracia, propor uma reforma tributária que de fato traga aí uma simplificação tributária, proponha uma reforma administrativa muito centrada aí no corte de gastos públicos. Se o governo fizer toda a parte dele, é possível o país avançar, né? Ser mais competitivo, ter exportações maiores. Agora, se ficar com a mesma fórmula lá do passado, né, de fomentar artificialmente esse crédito via BNDES para estimular as exportações, uma reforma tributária para inglês ver, uma reforma administrativa também para inglês ver, nada disso vai ser possível porque não vai atacar os problemas estruturais da sociedade brasileira. Alan Gani, economista-chefe da Sara Invest, mais uma vez muito obrigado e agora pela presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. Grande abraço, bom trabalho. Muito obrigado, um grande abraço a todos. A gente que agradece, abraço também.